la Iglesia desea purificar de tanta infección y cercenar de ella a tal miembro podrido, teniendo ante nuestros ojos a Dios y a sus sagradas escrituras, y hablando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te condenamos a ti, Miguel Servet, a ser atado y conducido al lugar de Champel, y allí atado a una estaca y quemado vivo con todos tus libros hasta reducirte a cenizas. Así terminarán tus días, para ejemplo de otros que quieran cometer hechos semejantes. ¡Misericordia! He sido fiel a las Sagradas Escrituras. Si he pecado, no he sido yo. Líbrenme de la hoguera. ¡Líbrenme de la hoguera! Olá, amigos na fé visitantes do canal. A paz do Altíssimo, a paz do nosso amado Salvador. Como viram no título, um título um pouco polêmico, Calvino autorizou a morte de Miguel Servet, ou Servetus. Quem era Miguel Servet? Foi um teólogo, médico e filósofo aragonês, humanista, interessando-se por assuntos como astronomia, meteorologia, geografia, jurisprudência, matemática, anatomia, estudos bíblicos e medicina. Servet foi o primeiro europeu a descrever a circulação pulmonar. Ou seja, o trabalho de medicina dele, como doutor, como médico, foi base para a própria medicina e outros médicos, por ser o primeiro a descrever a circulação pulmonar. Era um homem culto, né? Com conhecimento das coisas desse mundo e principalmente das escrituras sagradas, pois também foi considerado teólogo, embora hoje em dia muitos o denominem como um cientista herege, porque essa foi a ideia que foi colocada na cabeça das pessoas. Mas por que herege? Uma das características dele ter sido herege foi a morte dele em uma fogueira. Então, temos que a morte dele realmente veio a ocorrer segundo a autorização, ou conforme a autorização de João Calvino, John Calvino, né? O reformador aí do tempo aí pouco depois de Martinho Lutero, que trouxe aí também ideias, né, das escrituras sagradas de uma forma reformadora, e hoje muitos admiram João Calvino. Esse estudo não é para causar brigas nem desavença entre os irmãos de igrejas presbiterianas ou batistas que seguem o calvinismo, mas para que alguns realmente acordem e aqueles que não sabem passem a saber disto. Será que Calvino realmente estava na unção do Espírito Santo? Será que Calvino realmente era um convertido ou um pensador das Sagradas Escrituras? Isso que você deve pensar, calvinista. Você que pensa que é reformada. Você que pensa que é reformado. Será que o que te apresentaram nas igrejas que seguem o calvinismo, sobre Calvino, é tudo verdade? É tudo correto? Será que ele estava realmente com o Espírito Santo para interpretar as Escrituras? Então isso é que você deve pensar. Muitas pessoas realmente são livres de vícios, se convertem por causa do poder da palavra, do poder do Evangelho. Isso acontece em qualquer denominação ou igreja. Mesmo que por trás dos bastidores, das cortinas, essas denominações e igrejas tenham coisas erradas. Mas por causa da fé da pessoa no poder do Evangelho, da palavra, elas se convertem e são livres de vícios. Isso existe em algumas denominações, por mais que existam coisas erradas nelas. Então algumas pessoas realmente se convertem, nascem até de novo, mas acabam aprendendo coisas erradas na igreja. E algumas pessoas nem aprendem, mas não sabem que estão se envolvendo com algo que por trás das cortinas tem muitos ensinos que o Criador não aprova. Eu quero dizer que
Calvino autorizou a morte de Miguel Servet, isso é fato, é provado, existem relatos sobre isso, embora alguns defendam Calvino por ele não ter matado Miguel Servet pessoalmente, né, fisicamente, mas a carta de Calvino autorizou e deu força para a Igreja Romana, Igreja Católica, junto com a Igreja Protestante, condenar e matar Miguel Servet com a morte de fogueira, né, sendo queimado na fogueira. Então, isso é fato, existe. E Miguel Servet, por não acreditar na Trindade, porque a Trindade, meus irmãos, ela é uma ideia da religião romana. Não está escrito sobre Trindade nas Escrituras ou na Bíblia. É uma interpretação que surgiu no primeiro concílio de Nicéia, lá por volta do ano 315 a 325, quando surgiu realmente a religião da Igreja Católica. A Igreja Católica não existia antes do ano 300. Ela se fundamentou a partir do primeiro concílio de Nicéia, em 315 a 325. Então, daí em diante que passou a surgir a ideia, a teologia da Trindade. E a Igreja Protestante ou evangélica em geral, quando ela saiu através dos reformadores da Igreja Romana, ela continuou com essa teologia, com essa base de ideia das Escrituras, né? Da Trindade, mas a Trindade não existe nas Escrituras. Então, por que Miguel Servet questionou isso e falou corretamente que surgiu lá no primeiro concílio de Nicéia? Ele foi condenado como herege e a morte de fogo, de fogueira, né? Na fogueira. Então, pense você, quem cometeu o pecado maior em dizer que a Trindade não é bíblica ou não está nas Escrituras, ou condenar o homem à morte, autorizar a morte dele, como Calvino fez? Qual o pecado maior? Você acha que Calvino estava correto? Alguns tentam justificar a atitude de Calvino, mas Calvino não estava pelo Espírito Santo ali, porque jamais um apóstolo ou um crente da igreja primitiva pediria a morte de alguém por um engano. Eles se afastavam dos hereges, mas não os condenavam à morte. Embora alguns realmente falavam a verdade para que saíssem do engano e voltassem realmente à sã doutrina. O nosso Salvador nos ensinou para orarmos por nossos inimigos e não condená-los à morte. Então você acha que a atitude de Calvino foi justa? Então existem cartas. Eu vou procurar ler aqui alguns trechos das declarações de Calvino para vocês. Calvino não conseguiu refutar Miguel Servet, tanto que depois o entregou para a Igreja Católica e denunciou, né, Miguel Servet, entregando as cartas de Miguel Servet, explicando, né, a base bíblica para dizer que não existe Trindade, e daí realmente consentiu, autorizou, sugeriu a morte de Miguel Servet. Então isso deu força, né, para que ele fosse morto na fogueira. Fosse condenado pela igreja, né, a igreja católica e também protestante. Aí temos então a Inquisição, parte da Inquisição também protestante. Alguns pensam que só existiu a Inquisição católica, né? Só a igreja católica que perseguiu e matou aqueles que discordavam dela. Não, e também existiu a Inquisição protestante, onde vários aí seguidores de reformadores e reformadores também perseguiram pessoas que pensavam diferente deles e os mataram. Então não existe só a Inquisição católica não, mas a Inquisição protestante também. E Calvino aqui é um exemplo disso, autorizando a morte do médico teólogo Miguel Servet, por Miguel Servet também não concordar com o batismo de crianças, porque realmente o batismo é para arrependimento, como João Batista ensinou. E os apóstolos ensinavam o batismo para pessoas que tinham entendimento do Evangelho e se arrependiam dos seus pecados e aceitavam a Cristo, ao Messias como Salvador, né?
aquele sacrifício por nós. Então tem que ter uma certa idade para entender que é pecador, que precisa se arrepender para ter uma nova vida. Então Miguel Servet também não acreditava, não concordava com essa ideia da Igreja Católica de batizar as crianças, porque eles já faziam isso para ganhar as pessoas e manter as pessoas presas na religião romana. Então ele foi condenado por isso também. E Calvino consentiu com isso. Esse é um estudo para que você pense, você que enaltece a pessoa de Calvino, não sei se você já sabia disso, reveja a sua fé. Se você realmente crê no Salvador acima de tudo, no Criador acima de tudo, nas Escrituras, ou a sua base realmente é a religião, a denominação, ou a visão teológica, né, que veio através de Calvino. Então, isso realmente é preciso ser meditado, analisado, examinado, para o seu próprio bem, porque às vezes as pessoas ficam discutindo, né, visões teológicas e acabam defendendo realmente pessoas que diziam ser realmente de Deus, convertidas, que seguiam a fé cristã, mas na verdade não tinham a essência do Espírito Santo, porque para consentir com a morte de alguém, pedir a morte de alguém, dessa forma, só mostra e evidencia que não nasceu de novo, porque jamais uma pessoa nascida de novo vai pedir a morte de alguém. Então, o que acontece hoje em dia? Muitas pessoas idolatram os reformadores e não sabem de todas as coisas que aconteceram, inclusive da Inquisição protestante, porque algumas igrejas realmente só passam uma boa imagem e não tudo o que aconteceu. Eu tenho aqui uma nota da própria Mackenzie, que é uma universidade, né, que traz também cursos de teologia, a maioria da igreja presbiteriana, e eles reconhecem que Calvino realmente consentiu e deu forças para que Miguel Servet fosse morto. Então temos que eles realmente comprovam isso, não negam, mas acabam tentando defender aqui na sua nota. Eu nem vou ler, mas está na internet se vocês quiserem ver. Mas eles confirmam isso, mas acabam tentando justificar a atitude de Calvino por aparentemente Miguel Servet ser um herege ou trazer uma heresia. Mas eles colocam, não podemos justificar Calvino por pedir a pena de morte para Serveto. Está vendo aqui? Da Mackenzie. Então eles não negam isto. Então você calvinista, você que se acha reformado ou reformada, abandone os ismos das denominações religiosas e siga a Cristo, ao Messias, ao Salvador, ao caminho, à verdade e à vida, ao Evangelho, às Escrituras Sagradas. Essa é a vontade do Criador e do Salvador para a sua vida. Vejam essa outra nota aqui desse site, que prova que Calvino realmente consentiu com a morte de Servet e não se arrependeu. Então vou ler como está aqui. Seja lá como for, o fato histórico é que a intolerância de Calvino era de tal monta que, durante o julgamento de Servet, ele escreveu: "Eu espero que o veredito seja pena de morte." E foi depois da calcinação de Miguel Servet, 8 anos mais tarde, era uma carta de 1561. Calvino escreveu para o Marquês de Poit, camareiro superior para o rei de Navarre, dizendo, intolerantemente e se gabando: honra, glória e riqueza serão as recompensas de suas dores. Mas, acima de tudo, não deixe de livrar o país daqueles zelosos patifes que incitam o povo para se revoltar contra nós. Tais monstros devem ser exterminados, como exterminei Miguel Servet, o espanhol. Então vejam que ele declara isso, e aparentemente sem arrependimento. Então é este reformador que você acredita
que tinha inspiração do Espírito Santo para interpretar as Escrituras, o Evangelho? Então vocês viram aqui que realmente ele consentiu, pediu e ainda depois se gabou da morte de Miguel Servet. Então é um vídeo aí para trazer mais conhecimento e uma meditação, né? Temos lá em Apocalipse que também os assassinos não herdarão o reino dos céus. Então isso é muito sério, né? Então que o Eterno abençoe a todos. Deixe seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Comente aí e deixe a sua opinião. Paz e até o próximo estudo.